Imagine estar a um passo da sua maior vitória, com tudo pronto para o sucesso, mas a sua própria mente se torna o maior inimigo, te puxando para trás. O que faria se descobrisse que a chave para vencer essa batalha está em uma história de 3.500 anos? Hoje, no Entenda a Palavra, vamos desvendar uma das narrativas mais impactantes da Bíblia, a história dos 12 espiões em Números 13. Uma história não apenas sobre gigantes e terras prometidas, mas sobre a arquitetura da mente humana e como ela pode ser o seu maior sabotador. Você vai descobrir os padrões de pensamento que nos impedem de avançar e, mais importante, aprender a ativar a mentalidade que realmente constrói o seu sucesso. Se você já sentiu que está perto de um grande avanço, mas algo dentro de você te freia, este vídeo é para você. Aperte o botão de curtir, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas explorações e vamos juntos decifrar esse enigma milenar que ecoa até os dias de hoje. Prepare-se para uma revelação que pode transformar a forma como você enxerga seus próprios desafios. O ponto de partida, quando o destino está ao alcance. A história que vamos mergulhar começa em um ponto de virada monumental para um povo. Imagine, por um momento, a sensação de alívio e esperança que permeava o ar. O povo de Israel, após longos e angustiantes 400 anos de escravidão no Egito, finalmente estava livre. Eles haviam testemunhado maravilhas que desafiavam toda a lógica humana, as 10 pragas que dobraram a vontade de Faraó, a abertura milagrosa do Mar Vermelho, o maná caindo do céu para alimentá-los no deserto e a própria presença de Deus manifestada em nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Não eram apenas histórias contadas, eram memórias vivas, cicatrizes de milagres gravadas na alma de cada um deles. Agora, após uma jornada árdua e cheia de aprendizados, eles estavam na fronteira de Canaã, a terra prometida. Um lugar onde, segundo as antigas promessas de Deus a Abraão, fluiria leite e mel. Não era uma terra qualquer, era o cumprimento de um pacto divino, um lugar de repouso e abundância que representava o ápice de sua libertação. A expectativa era gigantesca, quase palpável. Depois de tanta luta e sofrimento, o paraíso parecia estar finalmente ao alcance dos dedos. Era um momento de pura esperança, de antecipação. Qualquer um de nós, se estivesse naquela situação, à beira da realização de um sonho tão grandioso e tão esperado por gerações, sentiria um misto de euforia e talvez uma pontada de nervosismo. É a ansiedade natural de quem está prestes a entrar no desconhecido, mesmo com as promessas mais seguras em mãos. Todos nós experimentamos isso antes de grandes decisões, antes de dar aquele passo audacioso que pode mudar nossa vida para sempre. E foi nesse contexto que Deus, em sua infinita sabedoria, deu uma ordem específica a Moisés. Não era uma ordem para questionar a promessa, ou para decidir se a entrada na terra era uma boa ideia. A soberania de Deus já havia estabelecido isso. A instrução era clara em Números 13, versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: envia homens que observem a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. A missão, portanto, tinha um propósito real: descobrir como tomar posse da terra, não se iriam ou não. Era para coletar informações estratégicas, entender os desafios e planejar a conquista. Era uma missão de reconhecimento, uma preparação para a vitória, e não para avaliar a viabilidade da promessa divina. A escolha dos espiões não foi aleatória. Eram 12 líderes, homens de renome, figuras de autoridade e respeito em suas respectivas tribos. Entre eles estavam nomes como Josué, da tribo de Efraim, e Caleb, da tribo de Judá. Esses eram os homens mais capazes, os mais influentes, aqueles cuja palavra tinha peso. Isso amplificava a gravidade do que estava por vir. A eles foi dada a responsabilidade de ver, de analisar e de retornar com um relatório que guiaria a nação. A nação inteira confiava neles, e a expectativa era que trariam de volta a confirmação da bênção. Talvez alguns detalhes sobre a logística da mudança. Era uma oportunidade para solidificar a fé do povo, para reforçar a convicção de que Deus estava realmente com eles. Pensar na responsabilidade que esses 12 homens carregavam nos faz refletir sobre nossas próprias vidas.
Quantas vezes somos encarregados de missões, projetos ou sonhos que, à primeira vista, parecem ser passos definitivos em direção ao nosso próprio leite e mel? Quantas vezes somos nós mesmos os espiões enviados para avaliar uma nova carreira, um novo relacionamento, um novo empreendimento? A ansiedade, a esperança e até o medo do desconhecido são sentimentos universais, independentemente da escala da missão. É um espelho da nossa própria jornada de fé e de superação. Contudo, apesar das promessas divinas e dos milagres testemunhados, o coração humano é um terreno fértil para a dúvida. Mesmo quando tudo indica o caminho da vitória, uma pequena semente de incerteza pode se enraizar. E, como veremos, a semente da dúvida, cultivada em corações que deveriam ser os mais corajosos, estava prestes a germinar e redefinir o destino de uma nação inteira. O que esses 12 homens veriam e como interpretariam não seria apenas uma questão de estratégia militar, mas uma batalha muito mais profunda. A batalha da mente contra a promessa. Os olhos que viam gigantes e o início da sabotagem. A missão dos 12 espiões durou exatos 40 dias. Imagine a jornada. 40 dias explorando o território, caminhando por vales verdejantes, subindo montanhas, observando as cidades e seus habitantes. Eles viram com os próprios olhos a riqueza da terra prometida. Não era apenas uma promessa vazia, era uma realidade vívida. O solo era fértil, irrigado, capaz de produzir safras abundantes. Eles testemunharam o leite e mel de perto, vendo a prosperidade da região. Para comprovar, trouxeram consigo evidências irrefutáveis, um cacho de uvas tão gigantesco que precisou ser carregado por 2 homens em uma vara, além de romãs e figos. Era a prova física da bênção, um vislumbre do paraíso que Deus havia reservado para seu povo. A alegria, o entusiasmo e a esperança deveriam ter preenchido o coração de cada israelita ao verem essas provas. Mas então veio o terrível mas. Ah, o mas! Essa pequena conjunção adversativa, capaz de anular qualquer bênção, de distorcer qualquer verdade. 10 dos espiões, ao invés de focar nas promessas e na capacidade de Deus que já havia os tirado do Egito, permitiram que o medo tomasse conta de seus corações. Eles trouxeram um relatório bom no início, cheio de exaltação sobre a fertilidade da terra, mas imediatamente seguido de um mas devastador que virou a narrativa de cabeça para baixo. A terra é boa, sim, e flui leite e mel, disseram eles. Mas o povo que lá habita é forte, as cidades são fortificadas e muito grandes, e o pior de tudo, vimos lá os gigantes, os filhos de Enaque. Quantas vezes fazemos isso em nossas próprias vidas? Vemos uma grande oportunidade, um novo projeto, um sonho ao alcance das mãos, mas focamos nos mais? Ah, eu conseguiria aquela promoção, mas não tenho experiência suficiente. Eu começaria aquele negócio, mas o mercado está saturado. Eu falaria com aquela pessoa, mas e se ela me rejeitar? Esse é o cerne da mentalidade que sabota o seu sucesso. A incapacidade de ver a totalidade da promessa por causa de um obstáculo, real ou percebido, que nos parece intransponível. A ênfase nos gigantes, os temidos Anaquins, descendentes de Anak, plantou uma semente de pavor. Esses eram homens de estatura anormal, guerreiros formidáveis que inspiravam terror. Para os espiões, a presença deles significava que o perigo era intransponível, não importando quantas promessas Deus tivesse feito. Eles viram os gigantes e esqueceram o Deus que havia esmagado o exército mais poderoso do mundo, o egípcio. O contraste emocional era gritante. A alegria inicial pela terra fértil rapidamente se transformou em pânico generalizado. A visão dos frutos exuberantes foi obscurecida pela sombra colossal dos Anaquins. A linguagem dos 10 espiões era meticulosamente escolhida para incitar o medo. Eles descreveram os habitantes da terra como gente de grande estatura, as cidades como grandes e fortificadas. Eles não apenas relataram fatos, eles infundiram sua própria percepção de incapacidade na descrição. Era uma narrativa de derrota antes mesmo da batalha começar. A mente deles já havia perdido, e agora eles estavam vendendo essa derrota para toda a nação. Esse tipo de mentalidade não é exclusivo dos antigos israelitas, é um padrão humano universal.
A mente tende a focar no negativo, a exagerar os obstáculos e a minimizar os recursos. É um mecanismo de defesa primitivo que, em vez de nos proteger, muitas vezes nos paralisa. Em vez de nos impulsionar para frente, nos prende em uma gaiola de inação e arrependimento. Os 10 espiões não estavam mentindo sobre a existência dos gigantes ou das cidades fortificadas. Eles estavam mentindo sobre a capacidade de Deus e do seu povo para superá-los. Eles projetaram seu próprio medo e sua percepção de fraqueza sobre a realidade, transformando desafios em barreiras intransponíveis. Esses 10 homens, com suas palavras cuidadosamente escolhidas, estavam prestes a injetar um veneno silencioso que se espalharia como fogo, mudando o curso da história de seu povo para sempre. A sua fé, que deveria ser um farol de esperança, tornou-se um espelho de seu próprio terror. Mas o que exatamente estava por trás dessa mentalidade de medo? Por que o temor dos obstáculos suplantou a memória dos milagres? A resposta reside na anatomia da crença, na forma como construímos nossa própria realidade a partir do que escolhemos focar. A anatomia do medo. Por que a sabotagem acontece? O relatório dos 10 espiões não foi apenas uma observação, foi uma interpretação carregada de medo, um atestado de incapacidade que reverberou por toda a congregação. Este relatório é, na verdade, a metáfora perfeita para a mentalidade que sabota seu sucesso que enfrentamos em nossos dias. Vamos desmembrar essa anatomia do medo para entender por que somos tão suscetíveis a ela. Em primeiro lugar, há o exagero do problema. Os espiões disseram: eles são mais fortes do que nós. Isso é uma projeção. O medo tem o poder de distorcer a realidade, fazendo com que uma colina pareça uma montanha intransponível e um desafio comum, um monstro invencível. A força dos habitantes de Canaã era um fato, mas a inferência de que eram mais fortes do que nós ignorava a maior força que tinham, Deus ao seu lado. Quantas vezes, diante de um novo desafio, nossa mente não faz o mesmo? Amplificamos as dificuldades, os riscos, os competidores, até que a tarefa pareça hercúlea e impossível de ser realizada. Uma apresentação importante vira um palco para o fracasso. Um novo projeto se torna uma fonte de ansiedade esmagadora. É a montanha que parece intransponível, não porque ela realmente seja, mas porque a vemos através da lente distorcida do medo. Em segundo lugar, a comparação destrutiva. Os espiões lamentaram: nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos deles. Essa frase é incrivelmente reveladora. Primeiro, aos nossos próprios olhos. A autopercepção de incapacidade, de pequenez, de insignificância é o motor inicial da sabotagem. Quando nos vemos como gafanhotos, é natural que qualquer um pareça um gigante. E o pior, essa autopercepção negativa muitas vezes se projeta no outro. Acreditamos que os outros nos veem da mesma forma inferior com que nos vemos. A síndrome do impostor, a baixa autoestima, a crença de não ser bom o suficiente, tudo isso ecoa a lamentação dos espiões. O problema não estava nos gigantes, mas na forma como eles se viam em relação aos gigantes. A fraqueza era interna, não externa. Em terceiro lugar, o foco na escassez e na ameaça. Os espiões ignoraram as promessas de Deus e as bênçãos já recebidas, concentrando-se apenas nos riscos e perigos. A terra era boa, mas eles só conseguiam ver as cidades fortificadas e os guerreiros. É um viés negativo que nossa mente frequentemente adota. Somos programados para identificar ameaças para nossa sobrevivência, mas essa programação, quando não controlada, pode nos impedir de ver as oportunidades, as abundâncias e as infinitas possibilidades que nos cercam. Quantas vezes deixamos de agradecer pelas conquistas e focamos apenas no que falta, no que poderia dar errado, no que o futuro incerto nos reserva de ruim. Essa visão de escassez nos paralisa, nos impede de desfrutar o presente e de planejar um futuro próspero com fé. E por fim, a distração da promessa. O ponto crucial era que Deus havia prometido a terra. Ele já havia dito que ela seria deles. A missão dos espiões não era para questionar a promessa, mas para preparar a posse. No entanto, o medo fez com que eles se esquecessem completamente da palavra de Deus. Eles se apegaram à visão terrena, esquecendo-se da visão divina. Em nossas vidas, isso se manifesta quando perdemos de vista nossos propósitos maiores, nossos valores fundamentais, nossos sonhos mais profundos, por causa de obstáculos temporários ou desafios imediatos. Esquecemos que somos guiados por um propósito, por uma fé, por uma visão que transcende as dificuldades do presente. É uma curiosidade bíblica fascinante que a palavra hebraica para mau relatório, usada em Números 13, versículo 32, é dibba.
Essa palavra também pode significar calúnia, difamação ou falsa acusação. Isso sugere que a narrativa negativa dos 10 espiões não era apenas uma observação sincera, mas uma distorção perigosa da realidade. Uma disseminação de uma narrativa que não apenas refletia seus medos, mas os amplificava e os impunha ao povo. Não era apenas um erro de julgamento, era um ato de sabotagem deliberada, ainda que inconsciente, da fé e da coragem da nação. Eles transformaram um reconhecimento em um libelo acusatório contra o próprio Deus e sua promessa. Por que somos tão facilmente influenciados por narrativas de medo, mesmo quando a evidência e a promessa apontam para o sucesso? Porque o medo é contagioso. Ele se alimenta da incerteza e da insegurança coletiva. Quando um grupo de líderes, figuras de autoridade, expressa medo e dúvida, isso valida os temores latentes em cada indivíduo. A humanização dessa história está em reconhecer que todos nós, em algum momento, somos os 10 espiões, permitindo que o medo dite nossa percepção da realidade. É um ciclo vicioso. O medo gera pensamentos negativos, que geram emoções negativas que levam a ações de autossabotagem, ou, no caso do povo de Israel, a uma paralisia coletiva e a uma rebelião contra seu próprio destino. O medo é um inimigo interno que, se não for confrontado, pode nos manter em um deserto por 40 anos. Mas a história não termina com a lamentação dos 10. Dentro daquele grupo, em meio ao coro de desesperança, havia 2 vozes que se recusavam a aceitar a derrota. 2 vozes que, mesmo diante dos mesmos gigantes, viram não obstáculos, mas oportunidades. 2 vozes que se recusaram a calar diante da avalanche de pânico e que ousaram sonhar além da visão terrena. A história de Caleb e Josué é o plot twist que a narrativa bíblica oferece, um lampejo de esperança e um guia para a superação. A voz que desafiava os gigantes, a coragem de Caleb e Josué. Em meio ao caos, ao pânico e à lamentação do povo, 2 vozes se ergueram, desafiando a corrente de desespero que os 10 espiões haviam instigado, Josué e Caleb. Quem eram esses 2 homens? Josué, o servo fiel de Moisés, um líder em treinamento, cuja lealdade e fé eram inabaláveis. Caleb, da tribo de Judá, um homem de espírito diferente, movido por uma fé genuína no Deus de Israel. Ambos viram os mesmos gigantes, as mesmas cidades fortificadas e a mesma terra abundante, mas sua perspectiva era radicalmente diferente. A distinção crucial não estava no que viram, mas em como interpretaram o que viram, e mais importante, em quem eles confiavam acima de tudo. Enquanto os 10 espiões propagavam o pânico, Caleb foi o primeiro a tentar acalmar o povo. Em Números 13:30, lemos suas palavras poderosas e proativas. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: "Certamente subiremos e a possuiremos, porque somos bem capazes." Perceba a força e a convicção nessas palavras. Ele não negou os gigantes, ele não ignorou a dificuldade, mas ele os colocou na perspectiva correta. Somos bem capazes. Sua convicção não vinha de sua própria força física ou militar, mas da fé na promessa e no poder de Deus. Para Caleb e Josué, os gigantes não eram intransponíveis, porque Deus era infinitamente maior. Era uma questão de quem eles viam maior, os obstáculos ou seu Deus. A contranarrativa de Caleb e Josué era um bálsamo para a alma, um raio de luz em meio à escuridão do medo. Eles confrontaram o relatório negativo não com um otimismo cego, mas com uma fé robusta. Eles disseram em Números 14, 7 e 9: "A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo da terra, porquanto são para nós pão. O seu amparo se retirou deles, e o Senhor é conosco, não os temais." Observe a profundidade dessas declarações. Primeiro, a afirmação da bondade da terra é reiterada. Segundo, a condição: se o Senhor se agradar de nós. Isso mostra que a vitória dependia da obediência e da fé do povo, não da ausência de gigantes. Terceiro, a promessa inequívoca de Deus: Ele nos porá nesta terra e nos dará. Quarto, uma exortação fundamental: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor.
A verdadeira batalha não era contra os cananeus, mas contra a incredulidade e a rebelião em seus próprios corações. E por fim, uma declaração de fé audaciosa. O seu amparo se retirou deles e o Senhor é conosco, não os temais. Para eles, os gigantes eram pão, ou seja, alimento, um desafio que seria facilmente consumido pela presença de Deus. Que mudança de perspectiva! O que os 10 viam como um devorador, os 2 viam como algo a ser devorado. A proatividade de Caleb foi crucial. Ele não esperou que o pânico se espalhasse completamente, ele tentou contê-lo no início. Isso nos ensina a importância de ter uma visão diferente, de desafiar as narrativas negativas que surgem em nossos ambientes, sejam elas no trabalho, na família ou em nossa própria mente. Quantas vezes a voz do medo e do pessimismo domina o discurso e precisamos de alguém, ou ser nós mesmos, a voz da fé e da razão. A mentalidade de Caleb e Josué é a chave para a superação. Eles não eram imunes ao medo, mas sua fé era maior. Eles não negaram a existência dos problemas, mas os colocaram na perspectiva de um Deus que cumpre suas promessas. Isso se relaciona profundamente com os dias atuais. A importância de ter uma visão diferente em um mundo que muitas vezes nos bombardeia com notícias negativas, com desafios econômicos, sociais e pessoais avassaladores. É a capacidade de ver além do problema imediato, de focar na solução, de confiar que há um poder maior agindo em nosso favor. No entanto, a massa do povo, influenciada pelo medo e pelo mau relatório dos 10 espiões, não ouviu as vozes da fé. Em vez de aceitar a promessa, eles choraram, murmuraram contra Moisés e Arão e até desejaram retornar ao Egito, à escravidão que Deus os havia libertado. Eles escolheram a servidão conhecida em vez da liberdade incerta, mas prometida. A incredulidade se espalhou como uma epidemia, e o povo, em sua loucura, até propôs escolher um novo líder para levá-los de volta à terra da escravidão. Esse foi o clímax da rebelião, a culminação da mentalidade de sabotagem. Deus, em sua justiça, respondeu a essa incredulidade. Ele permitiu que o povo experimentasse as consequências de suas escolhas. Aquele relatório de 40 dias resultou em 40 anos de peregrinação no deserto, 1 ano para cada dia em que duvidaram. Nenhum dos que tinham 20 anos ou mais, que saíram do Egito e duvidaram da promessa de Deus, entraria na terra prometida. Todos morreriam no deserto, exceto Caleb e Josué. Essa é a parte mais dolorosa e talvez o maior plot twist da história. O verdadeiro inimigo não eram os gigantes de Canaã, mas os gigantes internos da incredulidade e do medo que sabotaram o sucesso de uma geração inteira. A resolução da história para aquela geração foi trágica. A desobediência e a falta de fé os privaram da herança. Mas para Caleb e Josué e para a nova geração que cresceu no deserto, a promessa se manteve. Eles eventualmente liderariam o povo para dentro de Canaã, 40 anos depois, e possuiriam a terra. A mensagem é clara. As escolhas da nossa mente têm consequências eternas. A fé, a coragem e a perspectiva correta são o combustível para a jornada da vida. A história de Números 13 é um eco poderoso através dos milênios, uma advertência e um guia. A mentalidade que sabota seu sucesso não é uma força externa, ela reside dentro de você, na forma como você interpreta seus desafios e em quem você escolhe acreditar. Caleb e Josué nos mostram que mesmo quando a maioria desiste e sucumbe ao medo, é possível levantar-se, clamar a promessa e avançar com fé inabalável. Mas como podemos, em nosso dia a dia, aplicar essa mentalidade vitoriosa de Caleb e Josué? Como garantimos que não repetimos os erros daquela geração, perdendo nossas próprias terras prometidas por causa dos gigantes que criamos em nossa mente? A resposta está em uma prática diária de fé, de perspectiva e de um compromisso inabalável com a verdade de que o poder que nos guia é maior do que qualquer obstáculo. A jornada do povo de Israel em Números 13 nos oferece um espelho para a nossa própria vida. Vimos como a mente humana, por mais que tenha testemunhado milagres e recebido promessas divinas, pode ser o nosso maior sabotador. Os 10 espiões, ao focarem nos gigantes e nas dificuldades, não apenas perderam a terra prometida para si mesmos, mas também condenaram uma geração inteira a 40 anos de peregrinação no deserto, 1 ano para cada dia de incredulidade. A maior tragédia não foi a existência dos gigantes, mas a incapacidade de vê-los sob a ótica da fé no Deus Todo-Poderoso. A sua incredulidade não anulou a promessa de Deus, apenas adiou o seu cumprimento para a próxima geração.
No entanto, em meio a essa escuridão, a luz brilhou através de Caleb e Josué. Eles não negaram os desafios, mas elevaram sua perspectiva. Eles viram os mesmos gigantes, mas os interpretaram como pão, desafios que Deus os ajudaria a devorar. A diferença fundamental foi a sua mentalidade, uma mentalidade de fé, de coragem e de confiança inabalável na fidelidade de Deus. Essa é a revelação mais impactante de Números 13. A verdadeira batalha não é externa, mas interna. Não é contra os gigantes lá fora, mas contra a mentalidade de gafanhoto que nos assola por dentro. Como podemos, então, vencer essa mentalidade que sabota nosso sucesso em nossa vida diária? Primeiro, escolha sua narrativa. Assim como Caleb e Josué, você tem o poder de decidir como interpretar os desafios. Em vez de focar no mas que anula a bênção, comece a focar no apesar de que reforça a fé. A situação é difícil, apesar disso, eu confio que Deus proverá. A meta é grande, apesar disso, eu sou capaz com a ajuda dele. Mude o roteiro interno. Segundo, lembre-se das suas vitórias passadas. O povo de Israel esqueceu o Mar Vermelho e o maná. Não cometa o mesmo erro. Faça uma lista das vezes em que você superou obstáculos aparentemente intransponíveis, das promessas de Deus que ele cumpriu em sua vida. Essas memórias são seus próprios cachos de uvas gigantes, provas da sua capacidade e da fidelidade divina. Elas fortalecem sua fé para o próximo desafio. Terceiro, cerque-se de Calebes e Josué. A influência é poderosa. Se você se cercar de pessoas que constantemente focam no negativo, no medo e na impossibilidade, você se tornará como elas. Busque mentores, amigos e comunidades que o encorajem, que vejam o potencial em você e que o lembrem das promessas, mesmo quando você duvida. Seja você mesmo um Caleb para alguém. Quarto, cultive uma fé ativa e proativa. A fé não é passividade, é ação. Caleb não ficou calado, ele se levantou e falou. Não basta apenas crer, é preciso agir de acordo com essa crença. Quando a dúvida surgir, confronte-a com a palavra de Deus, com a oração e com a ação que demonstra sua confiança. O medo desaparece quando a fé se move. Por fim, entenda que a jornada é tão importante quanto o destino. Os israelitas passaram 40 anos no deserto. Foi uma consequência da incredulidade, sim, mas também foi um tempo de amadurecimento, de aprendizado e de preparação para a próxima geração. Nem todo atraso é uma negação, às vezes é uma preparação. Confie no processo, mesmo quando ele pareça longo ou tortuoso. A história de Números 13 não é apenas sobre um povo antigo, é sobre você e sua capacidade de superar os gigantes em sua própria vida. É um lembrete de que a terra prometida ainda está lá, esperando por aqueles que ousam crer e avançar. Que você possa, como Caleb e Josué, ter um espírito diferente, uma mentalidade que não se curva ao medo, mas que se ergue na fé e na certeza da vitória que Deus já lhe prometeu. A decisão é sua. Você será um dos 10 que veem gigantes e se sentem como gafanhotos, ou será um dos 2 que veem gigantes e sabem que são capazes de possuir a terra? Se este vídeo tocou seu coração e inspirou sua fé, por favor, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber quais gigantes você está enfrentando e como esta mensagem te ajudou a mudar sua perspectiva. Sua história pode inspirar muitos outros. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e se inscrever no canal Entenda a Palavra para continuar sua jornada de fé conosco. Ative o sininho para ser notificado de nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar as profundas lições da Bíblia. No nosso próximo encontro, vamos mergulhar na história de Josué e como ele finalmente liderou a nova geração na conquista de Canaã, mostrando que a perseverança da fé sempre eventualmente vence. Até lá, que a mentalidade de vitória de Caleb e Josué guie seus passos.